Olá, seja muito bem-vindo ao Missão Teologar Podcast. Eu sou Narciso Montoto e estou muito feliz por você estar aqui conosco para mais um episódio da nossa série sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje vamos falar sobre a Sola Fide. Mas o que significa Sola Fide? Sola Fide significa somente pela fé. Esta é uma das doutrinas centrais da Reforma Protestante e da nossa fé cristã. E é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Deixe-me começar com uma pergunta a você. Como você acredita que alguém pode ser aceito por Deus? Você já parou para refletir sobre essa questão? Como Deus pode aceitar uma pessoa? E como essa pessoa consegue se achegar diante de Deus? Será que é por meio das boas obras? Será que é por meio da bondade que a pessoa pode emanar em algum momento? Será que é por meio desses méritos pessoais? Será que é por meio do esforço pessoal da pessoa? Ou será que é por meio de algo completamente diferente? Algo que não vem de nós mesmos. Algo que vem realmente de Deus. Em que momento de sua vida você já parou para refletir sobre essa questão? A verdade é que isto é muito falado, isto é ensinado de várias maneiras diante das pessoas, diante de onde elas congregam, diante de onde elas são ensinadas. Mas o que é realmente que a Bíblia fala sobre isso? Neste episódio, quero explorar profundamente com você o que significa ser justificado somente pela fé. Porque essa doutrina, ela é essencial à nossa fé cristã. E como ela impacta a forma como vivemos. Ser justificado pela fé foi um ponto central na Reforma Protestante e um ponto central do ensinamento apostólico e do ensinamento de Jesus. Sem fé, leve isso em consideração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daí a pergunta: como você acredita que alguém pode ser aceito por Deus? É muito importante refletir aqui sobre isso, para que eu não fique enganado e deixe de ser aceito por Deus por estar dentro de um falso ensino ou por estar dentro de falsas crenças pessoais que não tem nada que ver com a Bíblia Sagrada, que não tem nada que ver com o ensino apostólico, que não tem nada que ver com o próprio ensino de Jesus. Lembre-se que no primeiro episódio falamos sobre a sola Escritura, a importância da Escritura Sagrada para direcionar o cristão. E a partir da sola Escritura que nós vamos entender o sola fide, o viver somente pela fé. Porque esse é o caminho que você como cristão, que eu como cristão devemos seguir.
viver pela fé. Esse é o nosso objetivo de vida. Então, convido você, pegue sua Bíblia, prepare o seu coração e venha comigo nessa jornada para entender como a fé nos conecta com a graça transformadora de Deus. A expressão sola fide significa, como já foi dito, somente pela fé. Ela afirma que a nossa justificação diante de Deus, ou seja, o ato de sermos declarados justos aos olhos dele, como Paulo fala, que somos justificados pela fé, acontece unicamente pela fé em Jesus Cristo e não por qualquer mérito seu ou por qualquer boa obra que você faça. Essa foi uma das questões centrais da Reforma Protestante. Os reformadores, como Martinho Lutero, entenderam que a Bíblia ensina claramente que nada que fazemos pode nos salvar. A salvação é inteiramente um dom de Deus recebido pela fé. Aí vem a resposta à nossa pergunta. A Bíblia ensina que nada o que nós fazemos pode nos salvar, pois a salvação é um dom de Deus, inteiramente pertencente a Deus. E essa salvação, ela só pode ser recebida quando dada por Deus através da fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Por isso, somos justificados por Deus pela fé, por meio unicamente de Jesus Cristo. É muito importante deixar isso claro a você, pois se eu não tenho fé em Jesus Cristo, eu não posso ser aceito por Deus. E Deus me dá a fé para crer em Jesus Cristo e para ser justificado, para sair de um quadro de inimigo de Deus, para sair de um quadro de um pecador que não está regenerado, para um quadro de filho de Deus e um pecador transformado pela fé em Jesus Cristo. Lutero, por exemplo, era um monge profundamente dedicado, mas ele vivia atormentado pela ideia de que nunca poderia ser bom o suficiente para agradar a Deus. Ele foi estudar a carta aos Romanos, que ele encontrou a verdade libertadora. Então, Lutero, ao começar seus estudos na carta aos Romanos, ele encontrou ali uma verdade libertadora. Romanos 1:17. Ele leu e foi transformado. E o que tinha ali? Esse texto: o justo viverá pela fé. Como que uma frase tão pequena pode transformar de uma maneira imensa a vida de um homem, e através desta verdade Deus usa este homem para mudar a história. Isso mudou tudo. Ele percebeu que não somos aceitos por Deus com base no que nós fazemos, mas com base no que Cristo fez por nós. Mas o que isso significa para nós hoje em dia? O que isso significa no século XX, no ano de 2025? Significa que não precisamos viver uma vida de medo ou de constante esforço para tentar merecer o amor de Deus.
somos aceitos por Deus não por nossa força, não por nossas obras, não por nossa bondade, não por nossos méritos. Nós somos aceitos por Deus por meio da fé, somente pela fé em Jesus Cristo. A fé nos leva em direção ao caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Agora, vamos às Escrituras para fundamentar essa verdade tão essencial para nós cristãos. Um dos textos mais claros sobre sola fide está em Efésios 2, de 8 a 9. Acompanha comigo na tua Bíblia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos explorar algumas verdades importantes aqui. A primeira verdade que podemos tirar desse texto é que a salvação é pela graça, mediante a fé. A graça, ela é o favor imerecido de Deus. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Porque a Bíblia diz, amado ouvinte e amada ouvinte, que nós somos pecadores e que o pecado ele nos afasta de Deus devido à santidade de Deus. É aí que entra este caminho chamado Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, que nos deu um meio para sermos salvos. E a fé nos leva até este caminho, para recebermos essa graça, esse favor que nós não merecíamos de Deus. A fé é o meio pelo qual recebemos essa graça. Não é algo que nós possamos conquistar, não é algo que nós possamos tomar por força, é algo que Deus nos dá. Lembre, a Bíblia nos ensina que se Deus não revelar, nós não podemos entrar neste caminho. É um dom que Deus dá, é um dom que Deus nos oferta para que possamos seguir nesse caminho que é Jesus Cristo. Segunda verdade desse texto é que essa fé não vem de nós, mas ela vem de Deus. Isso elimina qualquer possibilidade de orgulho. Nós não podemos nos gloriar em nossos esforços ou realizações. Toda a glória pertence unicamente a Deus. A terceira verdade, que não é por obras, que a salvação não é por obras, que a graça que eu ganho de Deus não é pelas minhas obras, que a fé que me leva até Jesus Cristo não é alcançada por meio da minha bondade e das obras que faço. Muitas vezes tentamos nos justificar pelas boas obras, seja por ser uma boa, entre aspas, pessoa, ajudando os outros a cumprir deveres religiosos ou deveres do dia a dia, estendendo a mão a uma pessoa. Mas esse texto, ele deixa claro que nossas obras nunca poderiam nos salvar, porque a salvação é mediante a fé, através da graça, por meio de Cristo Jesus. Isso não significa, quero deixar bem claro isso para vocês, que as boas obras não são importantes. Elas são sim importantes, pois são o fruto, o resultado da salvação.
não a causa dela. As obras não são a causa da salvação, elas são o fruto, o resultado de nós termos sido salvos. Somos salvos para as boas obras, mas nunca somos salvos pelas boas obras. Concluímos que em Romanos 3:28, que é um texto central aqui, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa é uma verdade transformadora. A justificação é um ato de Deus, não um esforço humano. É bom que entendamos que realmente esse foi um texto libertador no tempo de Lutero, no tempo de Calvino, no tempo de Zwinglio, reformadores, pois as boas obras naquele tempo tinham um papel fundamental para a salvação, devido a um ensino equivocado. Mas ela agora vem não colocando medo nas pessoas, pois Deus nos ensina que não é por meio do meu esforço que eu sou salvo. Claro que o cristão ele tem que perseverar. Claro que o cristão ele tem que aplicar a sua fé. Mas a salvação ela foi dada por Deus a mim. E a santificação ela vai sendo aplicada no meu dia a dia por ajuda do Espírito Santo. Mas saber que eu não sou salvo pelas minhas obras, que eu não sou salvo pelo meu esforço, mas que eu sou justificado pela fé, somente em Cristo Jesus, e que eu recebi essa graça de Deus, é algo libertador. É algo que me traz uma alegria imensa em saber que Deus me amou, que Deus me escolheu e que Deus me libertou. Agora que entendemos o que é sola fide e sua base bíblica, vamos falar sobre como essa doutrina impacta a nossa vida diária. Primeiro, libertação do medo e da culpa. Muitas vezes carregamos o peso de tentar ser bons o suficiente para Deus. Sola fide nos lembra que Cristo já fez tudo por nós. Não precisamos mais viver com medo de não sermos aceitos, com medo de, se eu fizer isso de mal, Deus vai me mandar para o inferno. Não, se eu fizer isso de mal, basta eu me arrepender, receber o perdão de Deus e voltar a caminhar nesse caminho maravilhoso que é Cristo Jesus. Entenda de uma vez por todas, você nunca vai ser bom o suficiente para Deus. Deus já lhe aceitou. Deus já lhe perdoou. Você não precisa mais viver com medo de não ser aceito por Deus, pois o sola fide, somente pela fé, lhe garante que Cristo já fez isso por você ali na cruz do Calvário. É o sacrifício de Jesus que lhe permite ser aceito por Deus. Essa verdade também impacta a sua vida, pois, em segundo lugar, a confiança plena em Cristo que é gerada por meio da fé. Nossa fé não está em nós mesmos, mas a nossa fé está direcionada a Jesus Cristo e Ele é suficiente. Quando você se sente indigno ou insuficiente, lembre-se de que sua aceitação diante de Deus não depende e nunca dependeu de você. A sua aceitação diante de Deus, a sua salvação concedida por Deus, ela é através de Cristo. Lembre-se disto. Sua aceitação diante de Deus não depende de você.
ela depende de Jesus Cristo. Em terceiro, a motivação para boas obras. Embora as obras não nos salvem, elas são evidência de uma fé genuína. Tiago nos informa, Tiago nos diz em sua epístola, sua carta, capítulo 2, versículo 26, ele nos lembra assim: a fé sem as obras, ela é morta. Afinal de contas, como você vai mostrar que é um salvo, que é um redimido, que é um transformado, se você não tem obras? Mas lembre-se que as obras não lhe salvam, o que salva é a fé em Jesus Cristo. Mas se você não tem boas obras, como você pode demonstrar a sua fé ao mundo? Como você pode demonstrar então a sua fé por meio de ações esta semana? É uma pergunta que eu faço a você. E, ao mesmo tempo, um desafio. Tente demonstrar a sua fé em Jesus por meio de alguma ação esta semana. Isso pode transformar a vida de uma pessoa. Quarto, evangelismo centrado na graça. Muitas pessoas ainda vivem sob o peso de tentar merecer a salvação. Ao compartilhar o Evangelho, enfatize que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Um dos maiores exemplos bíblicos de justificação pela fé é Abraão. Em Gênesis 15, versículo 6, lemos: E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado por suas obras ou por sua obediência. Ele foi justificado porque creu em Deus. Sua fé foi a base de sua justificação. Isso nos lembra que a fé é confiar plenamente em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas ou não vemos o caminho à nossa frente. Ter fé é se lançar totalmente na confiança que Deus vai lhe direcionar pelo bom caminho. A Sola Fide nos ensina que somos aceitos por Deus não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Essa verdade, ela nos liberta do medo, nos dá segurança em nossa salvação e nos motiva a viver uma vida que glorifica a Deus. Meu desafio para você nesta semana é: reflita sobre sua fé. Você está confiando plenamente em Cristo para a sua justificação? Ou ainda está tentando merecer o favor de Deus através da sua força e através dos seus próprios méritos? Faça essas perguntas para você nessa semana. Tire momentos de reflexão sobre a sua fé, sobre a graça de Deus. Tire momentos de reflexão para ver se você tem servido a Deus por medo ou tem servido a Deus por gratidão, sabendo que o mérito da sua salvação não é seu e que a sua salvação está segura em Cristo Jesus. Perca esse medo. Confie em Deus somente pela fé, pois você já está garantido em Cristo Jesus. No próximo episódio, vamos explorar a sola gratia, ou seja, a salvação pela graça. Vamos entender como a graça de Deus
é a base de tudo o que somos e temos em Cristo. Não perca, hein? O próximo episódio vai ser uma bênção para a tua vida. Muito obrigado por me acompanhar nesse episódio do Missão Teologar Podcast. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até a próxima.